Neste vídeo nós vamos ver uma série de números desastrosos da economia brasileira que nos mostram por que aquele pequeno voo de galinha que o governo deu no PIB ali não serviu pra porcaria nenhuma, porque os números nos mostram uma tragédia sendo desenhada, tá? E assim, é por isso que a Selic aumenta, é por isso que a bolsa não sai do lugar. Você acha mesmo que os gringos não sabem o que eles estão fazendo? Que eles deveriam estar investindo aqui no Brasil, não estão porque eles são malucos? É por causa desse monte de porcaria que está acontecendo. Então a gente vê a bolsa barata e mesmo assim ela não sobe. A gente vê uma série de empresas com projetos super bacanas e não sai do lugar. A gente vê até algumas empresas ali pensando em parar. Pensando não, várias estão parando de investir, não estão se endividando mais porque não vale a pena, né? A taxa de juros no Brasil é alta. E por que é alta? Por conta de toda essa tragédia aqui que os números vão nos mostrar, tá? Então vamos começar aqui pelo déficit nominal. Nós vimos aqui desde que a estocadora de ventos saiu do Brasil, foi reduzindo, até que chegou ali a pandemia. Exceção, né? Pandemia, eu não concordo com muito do que foi feito ali, acho que houve um exagero, mas enfim, isso não vem ao caso. O fato é que tivemos ali uma pandemia, então a gente anula, e se a gente tirar essa pandemia, a gente vê que isso não para de diminuir, vem uma diminuição um mês atrás do outro, né? Aí quando foi a exceção? Foi o bendito ano eleitoral, né? O Bolsonaro ele aumentou um pouco os gastos, mas mesmo assim, mesmo você considerando esse aumento, foi para 460 de déficit nominal. Se você olha aqui o Lula, ele, cara, é no primeiro ano, é no segundo, é no terceiro, é no quarto. Quantos anos você deixar ele vai piorar essa desgraça. 1,111 bilhão. Trilhão, né? Bilhão, olha só, eu humilde aqui. Trilhão é muita coisa, cara. E não para de aumentar. São 3 meses consecutivos que bate o déficit nominal da época da pandemia. Não temos sinal de melhora. O governo não dá nenhuma sinalização para o mercado, para ninguém, né? Contas públicas. Ai, desgraceira, viu? Mesma coisa. Vinha reduzindo, veio a pandemia, aquele aumento, né? Normal. E aí depois foi... Olha só, o Bolsonaro ele entregou o governo ali ao Lula com as contas públicas em dia aqui, né? O setor público estava dando lucro, né? Olha só. Cara, e o que o Lula fez? Ele levou isso rapidamente para o prejuízo, já começou a escadinha caindo rapidamente, né? Começou a inflar a máquina pública, a gente já começa com os ministérios, um péssimo exemplo, né? Ministro de Igualdade Racial, pra que essa porcaria? Ainda contrata uma racista para trabalhar lá dentro, vê se pode um negócio desse. E aí faz o quê? Viagens de primeira classe, todos os ministérios fazendo viagem de primeira classe, a esbanja lá, gastando para tudo quanto é lado. A gente começa desde a elite gastadora até toda a máquina pública, e cada vez mais inflada. É uma desgraça. 256, cara. Então assim, se a gente eliminar a pandemia, são os piores resultados de toda essa história aqui, né? Uma desgraça o déficit das contas públicas, tá? A gente vê a dívida bruta, também elimina a pandemia, temos aqui os piores números. A gente viu que aumentou aqui na época da pandemia e depois disso o Bolsonaro ele conseguiu ir reduzindo esse número até chegar a 71,7. O que fez o Lula? Não parou de subir, né? O número não para de subir, porque, enfim, não tem controle nenhum, o governo não tem controle de nada, é uma tragédia isso aqui. Como é que você quer que a bolsa suba? Porque é uma tragédia, e o povo é ignorante, o povo ainda acha que tá tendo algum resultado. Isso é que eu... cara, o pior de tudo é que dessa vez nem voo de galinha nós estamos dando, né? Não tem nada de positivo acontecendo. O que tá de positivo acontecendo? Não tem porcaria nenhuma. A gente só vê os números piorarem. Eu gostaria muito de ver uma explicação plausível de um comum nos comentários, mas eles não sabem, eles não conseguem, eles não entendem. Ontem, por incrível que pareça, no canal principal, eu nem tava falando de Milei nem nada, mas por um acaso eu citei ali que a Argentina tava até que tomando algum rumo melhor, no caso da Raizen, lá, acho que foi antes de ontem, na verdade. E aí o cara comentou o seguinte, que a Argentina tá uma desgraça com o Milei, que ele só melhora os números fiscais, não sei o quê, mas tá levando a gente pro buraco, mas é assim, é pensamento de longo prazo. O Milei disse que ia piorar antes de melhorar. E na verdade, muita coisa tá melhorando mais rápido do que eu imaginava. Mas enfim, além disso, ele teve a cara de pau de dizer que as décadas da esquerda que afundou a Argentina não foi culpa da esquerda, não. Foi culpa do Macron, o presidente de centro ali que assumiu antes do Alberto, né, esse último mandato aqui de um esquerdola burro. Anteriormente era o Macron, que era de centro, mas foi ele o culpado de toda a desgraça argentina. Antes disso era uma maravilha também, tá? A Argentina, antes do Macron, era uma maravilha, aí ele entrou
destruiu o país, aí o Alberto salvou o país, ela estava praticamente uma Alemanha, aí veio o Milei e afundou de novo a Argentina. Essa é a narrativa aí que os esquerda dizem, mas assim, é uns comentários sem pé nem cabeça, né? Se eu começar a bater a cabeça no teclado, sai texto mais inteligente do que esses caras escrevem. Não tem... É triste, né? Aí é bem capaz, não duvido, que chegue 2026, eles elejam uma porcaria dessa de novo, porque, vocês sabem, eu comecei a investir em 2007, eu aturei sucessivamente ali esquerda ruim estragando o país, e aí por isso que a bolsa nunca saía do lugar, né? Lembrando que esse é o meu canal secundário, então não se esqueça de se inscrever aqui, mas eu vou agora comentar aqui tudo isso que eu disse que tem a ver com a bolsa, né? Fazer uma interligação, inclusive, num comentário que eu vi no meu vídeo que eu postei hoje na Raizen lá no canal principal. Então olha só, um inscrito escreveu o seguinte: a empresa, no caso a Raizen, precisa gerar mais lucro, é desse jeito que o mercado vê o papel. É verdade, de fato acaba sendo verdade, né? Porque cotação segue lucro. Só que o grande ponto que eu pergunto para ele é: você é trader ou é investidor? Porque você não precisa olhar necessariamente com mais foco o que o mercado está vendo, e sim o que você vê da empresa, né? A gente não vai ignorar a macroeconomia, porque a macroeconomia vai nos fazer ser um pouco mais assertivo na compra, vai fazer de repente a gente fazer uma reserva de oportunidade e tudo mais, né? Mas o grande fato é que a empresa já está com múltiplos ali apanhando, ela já vem apanhando, né? Já tem um desconto ali. E outro é que os projetos estão acontecendo. Então, independente do governo, as coisas estão andando. O grande ponto é que o governo fazendo besteira, deixando a taxa de juros mais alta por conta dos seus erros, né? Todo esse impacto aqui que não crescendo o suficiente, tudo isso atrasa o projeto das empresas. Então, óbvio que as empresas elas apanham por mais tempo. Mas, mesmo com esse governo, isso no longo prazo tende a dar certo, porque, a não ser que realmente aconteça uma catástrofe, que eu não acredito, né? Mas assim, tende a dar certo. E aí o que acontece? Se sair esse governo, ou de repente se esse governo por um milagre tomar juízo e pôr as coisas nos eixos, aí as empresas que têm um crescimento, elas vão ter uma disparada muito mais forte. E outro ponto é você também ficar atento ali nos projetos da empresa, se ela tem uma certa diversificação. A própria Raiz, eu fiz questão de mostrar que ela tem uma diversificação também geográfica, que é importante, né? Então, às vezes, você está tão ali, não, que não sei o que a taxa de juros está alta, não sei o que, e às vezes o projeto da empresa tem uma diversificação bacana pra caramba, né? Tem várias empresas no Brasil que têm até mais receita lá fora do que aqui no Brasil. A própria Vale, a China está tumultuada? Tá, mas é uma empresa que tem uma receita mais lá fora na China, por exemplo, do que aqui no Brasil. E tem outros países também que tem atrelado ali a Vale, né? Então, o foco seu deve ser na empresa, nos projetos da empresa, e sim, não ignorar a macroeconomia, não ignorar os múltiplos da empresa e tudo mais, porém, foco na empresa, né? Poucos investidores eu vejo falando da empresa. Na própria prova que a gente faz ali para tirar o CNPI, não fala-se de empresa, óbvio, né? Senão como é que você ia fazer uma prova de milhares de empresas aí mundo afora, né? A gente fala muito de múltiplos, muito de, sabe? E não fala de empresas. Então, empresas, eu acho que é o foco. O Peter Lynch, ele fala muito disso, né? Você tem que entender a empresa. Empresa é o foco acima de tudo, tá? Você entendendo os projetos, entendendo o que ela faz, como foi o vídeo que eu fiz hoje da Raizen, explica muito bem. Você consegue ter uma visão ali um pouco mais à frente, tá? Enfim, investimento é algo muito estratégico, muito complexo. Cada um vai montando o seu quebra de cabeça. Óbvio que você não pode ter uma posição apenas com commodities, apenas com empresas de crescimento acelerado, mas, na minha visão, cabe sim umas empresas de crescimento, mesmo que elas estejam sofrendo nesse momento. Não precisa ser a Raizen, não precisa ser a Cosan, pode ser outra aí, né? Mas enfim, eu gosto de ter esse mix aqui de empresas perenes e empresas também de crescimento. Deixa nos comentários, um abraço e até o próximo. Valeu!